E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Expressões em Inglês. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas sobre expressões que vocês, students, deixaram aqui embaixo nos comentários durante um longo período de tempo. Vocês vão ver que vão ter algumas expressões que estão aqui, ó, esperando uma resposta há muito tempo. Vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que a gente vai responder é a pergunta do Caio Frederico. O Caio Frederico perguntou qual a diferença entre expressions e idioms. Bom, essas coisas elas parecem muito semelhantes, mas elas não são iguais, tá? Então, um idiom geralmente é, por exemplo, um verbo mais um substantivo que, quando você pega e entende as palavras que compõem esse idiom individualmente, ela não faz sentido, porque tem toda uma questão cultural por trás dessa expressão. Eu estou usando a palavra expressão, mas é uma expressão idiomática, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, por exemplo, se a gente pega o idiom to start from scratch, que significa começar do zero, ou começar dos primeiros rabiscos de um desenho. Então, start from scratch, scratch é um rabisco. Talvez essa seja um pouco mais fácil de entender pra gente, mas talvez para alguma outra língua não faça tanto sentido. Outro exemplo, por exemplo, seria the elephant in the room, ou an elephant in the room. Ou discutir o elefante na sala, tá? Discuss the elephant in the room. Basicamente, o elefante na sala não significa nada, pegando cada uma das palavras individualmente. Culturalmente, ela significa que tem um assunto no ambiente que tá todo mundo ignorando. Nesse sentido, there's an elephant in the room. Tipo, tem um assunto que todo mundo sabe, pode ser uma picuinha, uma briga, uma fofoca, mas que ninguém vai comentar. Talvez alguém diga, we have to discuss the elephant in the room. Tá dizendo diretamente, a gente tem que discutir esse problema. Essa coisa que ninguém tá discutindo, tá todo mundo ignorando. Já as expressões, se você junta elas também, você também não consegue ter direito um significado, né? Então, por exemplo, atualmente eu tenho que agradecer esse exemplo ao teacher de Ferreira, porque ele me ajudou a preparar essa aula. Algumas pessoas, os jovens, não falam mais I'm sorry para dizer desculpa, eles dizem my bad. É uma forma nova de dizer desculpa, mas olha só, my bad não tem sentido nenhum, tipo, ficaria meu ruim se a gente traduz literalmente. Tá? Então, uma expressão. É só porque é uma expressão fixa, as pessoas estão usando desse jeito para significar isso. Já o idiom tem toda uma questão cultural por trás, ela traduz uma imagem muito maior. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês entenderam, deixa o like de vocês, comenta aqui embaixo. Vamos embora, aqui tem mais um card com mais idioms para vocês verem. A próxima pergunta, ou a próxima resposta, é do Made in Acre. Ele perguntou o seguinte: Teacher, how do you say quebra-galho in English? Tá? Então, dessa forma, quebra-galho é uma coisa, é um objeto. Essa luminária é só um quebra-galho porque não tem um refletor. Tá? Então, nesse sentido, a gente poderia usar, para falar quebra-galho, as palavras makeshift e stopgap. Duas frases de exemplo para a gente entender como que isso funciona na frase. Primeiro exemplo com makeshift é o seguinte: I'm using this row of chairs as a makeshift bed. Então eu estou usando essa fila de cadeiras como uma cama quebra-galho, como uma cama improvisada, alguma coisa nesse sentido. Aí o seu primo veio morar com vocês e aí vem um exemplo com stopgap. Então você vai dizer, ou o seu pai vai dizer, this is just a stopgap measure. He won't live with us forever. Então isso é só uma medida de quebra-galho, uma medida provisória, ele não vai morar com a gente para sempre. Agora, se você quiser dizer quebrar um galho, o verbo, você poderia usar a expressão help out. Can you help me out? Você pode quebrar um galho para mim? Você pode me ajudar? O novo de SC perguntou o seguinte: o que significa a expressão let that sink in? Olha só, sink é o verbo afundar, tá? Assim como Titanic, sink, tá? Então, agora, o que é sink in? Então, sink in é tipo você entender alguma coisa, ou você deixar alguma coisa, tipo, você absorver alguma coisa, tá? Nesse sentido, de, tipo, entrar em você, de você entender o que é. Por exemplo, I watched the video twice before it sank in. Então, eu assisti o vídeo 2 vezes até absorver ele, ou até entender ele. Lembrando que aqui a gente tem a expressão sink in. Como a gente tem uma consoante com uma vogal logo depois, a gente junta os dois e vai ficar sink in, como se fosse uma palavra só, tá bom? Marcelo Lucas perguntou, what's the meaning of cool beans?
Então, cool beans, na verdade, não é nada mais do que a expressão massa ou great, wow, só para você expressar surpresa, felicidade, aprovação de alguma coisa, que você gostou de ouvir alguma coisa, tá? Então, wow, yeah, cool beans, massa. Já o Guilherme Rabelo perguntou sobre os phrasal verbs go through e come through. Esses dois phrasal verbs, eles têm muita coisa envolvida com eles, tá? Se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar, assim, diversos significados, ok? Vamos trabalhar com alguns deles, eu vou falar mais ou menos o que significa e depois eu dou um exemplo. O de experiência, de coisas que você experimentou, tá? Com o go through. Um exemplo super comum que você vai ver um monte é quando acontece um monte de coisa ruim na sua vida, as pessoas vão dizer assim, oh, I've been going through a lot this year. Eu tô passando por uns maus bocados esse ano. Quando você pode usar também o go through para falar sobre examinar alguma coisa. Então, por exemplo, they are going through all the documentation. Então, eles estão examinando toda a documentação. A gente também pode usar o go through para falar sobre alguma coisa que foi aprovada. Então, por exemplo, querem construir um novo hotel aqui na beira-mar, por exemplo. E aí você pode falar, oh, but it won't go through. Então, eles não vão conseguir, não vai ser aprovado. It won't go through. A gente vai usar o come through quando a gente estiver falando sobre algo que foi bem sucedido ou algo que alguém que sobreviveu a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, she has come through the surgery very well. Ela passou ou atravessou, sobreviveu a cirurgia muito bem. O último exemplo de hoje pode ser enviar e receber algo. Então, a phone call came through today. Eu recebi uma ligação de telefone, basicamente. Ok? Então, existem muitas e vocês podem dar mais uma pesquisada aí para ver as outras que eu não abordei. Tá? Eu peguei só as mais importantes, tá? As que eu julguei. É só um recorte. O Ricardo Assis, eu espero que você esteja bem, Ricardo Assis. Eu fiquei um pouco preocupado com a sua pergunta, porque você perguntou o seguinte: como é que se diz levar um chifre em inglês? Mas é o seguinte, levar um chifre, na verdade, é uma expressão brasileira e a gente não consegue exatamente trair. A gente não consegue traduzir ela para o inglês. Então você não pode simplesmente traduzir essa expressão literalmente e dizer I took horns. Mas vamos lá, o que ela significa? Ela significa que alguém te traiu, né? Ou a sua namorada te traiu. Então você vai dizer she cheated on me ou my girlfriend cheated on me. Então ela me traiu. E aí depois você vai perguntar como é que você diz, como se diz em inglês, ela terminou comigo. A expressão terminar com alguém é to break up with. Então, para você dizer ela terminou comigo, você vai dizer she broke up with me. Tá? Lembrando que to break up with, ele trabalha como um bloco só, tá? Um bloco inteiro só de expressão. Tipo, você vai entender que terminaram contigo, break up with. Você precisa de tudo isso para falar que ela terminou contigo, ok? Bom, pessoal, se vocês gostarem de ter as perguntas de vocês respondidas, deixem um like de vocês. Se vocês querem que a pergunta de você seja respondida, deixem nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de dar uma olhadinha e fazer mais um vídeo com perguntas, ok? Além disso, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem o vídeo com os amigos de vocês que estudam inglês, para assim a gente poder crescer o canal mais um pouco e continuar com esse trabalho super divertido que a gente está fazendo. Thank you for watching. I see you around. Bye bye. Compartilharem o vídeo com os amigos de vocês que estudam inglês, para assim a gente poder crescer o canal mais um pouco e continuar com esse trabalho super divertido que a gente está fazendo. Thank you for watching. I see you around. Bye bye.